paz de Cristo, uma boa tarde para todos. É um prazer estar aqui novamente. Aqui quem fala é a missionária Luciana Guiar. Estou muito feliz de estar com os irmãos e é muito interessante, né? Como Jesus, ele mexe com a gente, mexe com o ser humano, mexeu com a história, mexe com toda a história da humanidade, né? Ele é tão importante e ele trouxe uma mudança tão grande, ele trouxe algo tão profundo, que a história ficou dividida por causa dele, né? O antes de Cristo e o depois de Cristo. Mas não só a história, mas a vida do ser humano. Ela se divide um antes de conhecer a Cristo e um depois de conhecer a Cristo. Um antes de ser apresentado, a história desse Messias, e um depois. Qual é a posição que a gente vai tomar, né? Qual é a decisão que a gente vai tomar? E ele é conhecido como Príncipe da Paz. Mas ao mesmo tempo que ele é conhecido como Príncipe da Paz, esse homem Deus que traz tanta polêmica e muitas vezes coloca o homem, tira o homem da zona de conforto, e não é? Ele é o Príncipe da Paz, mas ele tira o homem da zona de conforto e o faz ter que encarar uma guerra, às vezes até interior, uma batalha interior, em aceitá-lo, reconhecê-lo ou não. Ele é chamado de Príncipe da Paz. Mas, ao mesmo tempo, esse mesmo homem que traz, às vezes, tantas perguntas aos nossos corações, ele também nos diz que eu não vim trazer paz a esse mundo, mas sim a guerra. Interessante, ele falou isso. Eu não vim trazer paz a esse mundo, mas não a paz que esse mundo espera, mas a guerra. Como assim? Jesus é o Príncipe da Paz, ele é o próprio Deus, e ele não vem trazer paz, mas sim guerra. Porque a paz que ele nos dá, ele responde mais tarde aos seus discípulos. Não é a paz que o mundo espera. Não é essa paz. A minha paz vos dou. Mas não é essa paz que o mundo espera. E a gente começa a ver isso desde do início do seu ministério, né? Vamos abrir lá em Lucas 4. No capítulo 4. E quando Jesus, ele começa a falar de si mesmo como Messias, o Príncipe da Paz chega, mas ele logo começa a causar alvoroço. Jesus que traz alvoroço, que traz um Jesus que traz confusão. Como assim? Muitas vezes, para que você conheça a paz, é necessário que primeiro você experimente passar por aflição e guerra. E assim acontece, e assim aconteceu. E acontece com o povo de Deus, acontece com aquele que recebe a Cristo. Olha só que interessante. E aconteceu com o próprio Jesus, né? Assim que ele deu início ao seu ministério, depois da sua tentação, ele voltou às suas origens. Ele foi a Nazaré. Interessante, é Jesus de Nazaré. Por que Jesus era chamado Jesus de Nazaré se ele nasceu em Belém? Aqui a Bíblia fala que ele nasceu em Belém, mas todos chamavam de Jesus de Nazaré. Enfim, ele nasceu em Nazaré ou ele nasceu em Belém? A gente sabe que ele nasceu em Belém, porém, os seus pais eram de Nazaré. Ele foi criado em Nazaré durante um bom tempo. Então, aqui diz o seguinte. Então, Jesus, no capítulo 4, versículo 14, de Lucas, ele voltou para a região de Galileia e foi para Nazaré, onde ele foi criado. Então, Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. E ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Olha que coisa interessante. Jesus veio, foi preparado para começar o seu ministério, mas qual foi a primeira coisa que ele fez? Ele saiu já pelo mundo, né, de então, para outras regiões, pregando que ele era o Salvador? Primeiramente, onde ele começou a pregar, foi na sua casa. Isso quer dizer o seguinte: nossa primeira responsabilidade como pregadores do Evangelho, a nossa primeira responsabilidade como cristãos, seguindo o exemplo de Jesus, começa com os nossos, na nossa casa. A primeira pessoa que você tem que pensar em apresentar Cristo com a sua vida, apresentar a nova vida, mostrar realmente a mudança em Cristo, é dentro da sua casa, é o seu lar. A sua igreja começa na sua casa. Às vezes as pessoas, eu tenho que ir à igreja, eu tenho que ir à igreja. Que bom, é interessante, importante. Nós estamos reunidos aqui como igreja. Nós estamos aqui num lugar onde a gente chama de igreja, mas na verdade nós somos a igreja
reunindo, né? Se reunindo aqui. Aqui é a igreja, sim. Mas não adianta nada nós irmos a um lugar, querermos apresentar a Cristo, querermos dar solução para pessoas, né, que, de fora, se nós não priorizarmos a nossa casa. E nossa casa, a gente pode entender em dois aspectos. Primeiro aspecto, a nossa casa, nós mesmos. Você, né, é o templo do Espírito Santo, você é a casa de Deus. A casa, muitas vezes, na Bíblia, é comparada ao próprio coração do homem, à própria vida do homem, ao próprio caminho do homem. Né? Jesus fala, aquele que constrói, que ouve as palavras de Deus é semelhante àquele que constrói a sua casa sobre a rocha, ou seja, constrói a sua vida. Então, primeiramente, a sua casa, na Bíblia, significa você mesmo, a sua vida. Então, a primeira coisa, você tem que estar em dia com Deus para que você possa levar a Deus para outras pessoas. Não adianta eu estar aqui falando para você, né, que Jesus é bom, que Jesus é maravilhoso, que Ele é o Salvador, se eu mesmo não experimento isso na minha vida. Se eu falo isso porque outras pessoas me disseram, porque eu estou seguindo isso, porque a religião dos meus pais é essa, porque eles me apresentaram isso, porque eles acreditam assim, a minha vida tem que ser uma experiência viva com Deus. Eu tenho que entender Deus. Ele tem que habitar dentro de mim. Jesus tem que habitar na minha casa. O Espírito Santo de Deus tem que ficar à vontade na minha casa. Tem que fazer uma arrumação na minha casa. A minha casa tem que estar sobre a rocha que é Deus, para que então eu possa levar a outros. E o que a gente vê muito hoje em dia, e muitas vezes os escândalos vêm, porque as pessoas, elas recebem o Jesus do seu pai, o Jesus da sua mãe, o Jesus que lhe ensinaram na sua família, o Jesus que de repente, né, foi uma conveniência para ele dentro daquela religião, onde ele ganhou status, onde ele ganhou fama, mas na sua própria vida, naquela sua própria vida, ele nunca teve uma experiência viva com Deus. Ele não colocou a sua vida sobre a rocha que é Cristo. E aí depois a gente vai para a segunda consideração aqui. O que é uma casa, né? A casa é onde a gente habita, então onde a sua vida habita, a sua própria vida é a sua casa. Muito bom. E a gente também pode considerar a casa como família, como os nossos ascendentes. Por que Jesus muitas vezes fala da casa de Davi, que ele veio da casa de Davi, ele é o filho de Davi, ele veio da casa de Davi, né? O que é isso? A família de Davi, ou seja, a descendência, né? A sua ascendência, ele é descendente, então a sua família. E assim também, Jesus, ele mostra aqui que ele saiu, né, para apresentar o seu ministério. Para onde ele foi? Primeiramente, ele foi para a sua família, onde ele foi criado. Foi para aquela cidade onde ele foi criado. Ali estava a sua família, os seus pais. Então, a mesma coisa nós. Onde vai começar a tua pregação? Às vezes a gente vê as pessoas se convertendo, eu quero sair pelo mundo, eu quero pregar o evangelho, mas a primeira pregação tua, o seu primeiro exemplo, as primeiras pessoas, ainda que elas não queiram, que elas rejeitem, porque isso já não é com você. A pessoa tem livre-arbítrio. Mas o primeiro exemplo que você tem que dar é dentro do seu lar. Ainda que você seja perseguido, ainda que não queiram, mas falar e viver ali na sua casa, a sua família. Seja ela qual for, pode ser os seus pais, pode ser o seu esposo, os seus filhos, os seus vizinhos, a sua vizinhança. E quantas vezes, né, a gente viveu aí uma época que todo mundo queria sair em missões. Eu fui uma que me converti, eu achei que a gente tinha que sair pelo mundo, largar tudo. E não é bem assim muitas vezes. Para alguns sim, cada um tem uma missão diferente, né? Cada um tem um chamado, mas todo mundo achava que ia sair em missões e não sabe nem como isso aí é complicado, né? É difícil. São alguns que têm, poucos que têm esse chamado, que é um chamado árduo, e Deus prepara muito antes, porque não é uma coisa tão fácil. Mas aí tem gente que às vezes se converte, não, vou sair pelo mundo, mas o teu campo missionário é onde você está. Primeiro, pode ser que você vá sair pelo mundo, não quer dizer que você não vá, mas o primeiro campo missionário seu é lá dentro do seu lar, é na sua vizinhança. E Jesus mostrou isso, porque ele foi um exemplo em tudo, e nisso não foi diferente. Então, assim que ele começou a ensinar a sua palavra, ele foi à sinagoga, lá, foi para Galileia, região onde ele foi criado,
na sinagoga, né, na cidade onde ele foi criado. E ele entrou lá, e o que aconteceu? Né? Ele entrou num dia de sábado. Ai, Jesus era judeu. Jesus era judeu, ele tinha que seguir os princípios judeus. Ele era da descendência, né, da tribo de Judá. Então, ele tinha que cumprir a lei. Ele tinha que cumprir. Ele não tinha morrido ainda, ele não tinha trazido a graça, ele veio para os seus, que era o povo de Israel, e ele foi lá. Né? Começou ali, em Nazaré, onde tudo iniciou na vida dele. Ele entrou no sábado na sinagoga, segundo o costume, aqui está mostrando bem, segundo o costume deles, judeus. E levantou-se para ler. E então lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente, sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Que confusão, não foi isso? Olha aí, o príncipe da paz já começava ali a provocar um alvoroço. Interessante, e até hoje o mundo se alvoroça por causa dessa decisão de ter que reconhecer que Jesus é o Salvador. O conflito do homem espiritual, do homem até hoje é o mesmo. Os judeus, que eram um povo que estava esperando o Messias, não conseguiram ver nele naquele momento o cumprimento dessa profecia, que ele ali abriu e falou: eu sou esse aqui sou eu. Eles estavam cegos pelo seu próprio entendimento, cegos pelo materialismo, sim também, cegos pelo véu da religiosidade que eles criaram, porque colocaram a lei acima do Criador da lei, não entenderam o propósito da lei e colocaram a lei não para que realmente coordenassem suas vidas e lhes levassem ao Criador, mas para que eles pudessem também ter, né, um tipo de governo sobre outros, assim, né, governar a vida de outros, oprimir até outros com coisas que nem mesmo eles faziam, porque depois Jesus mesmo falou: vocês comem um mosquito e deixam passar um camelo, né, um elefante, vocês coam uma coisa tão pequenininha, vocês olham algo que está no olho do teu irmão e deixam passar algo tão grande aí diante da visão de vocês? Como assim? Né? Doutores da lei. Então quer dizer o quê? Que para vocês mesmos a lei não vai funcionar, mas para o outro tem que funcionar? Né? O outro tem que respeitar, mas vocês mesmos não. Então, ali estava ele, trazendo esse conflito primeiramente para o seu próprio povo. Né? E aí, agora, vocês vão me reconhecer como o Messias? Mas eles não queriam reconhecê-lo como Messias porque não agradava as expectativas que eles tinham, né? daquele homem mais poderoso, aquele homem, Nazaré. E aí começaram os questionamentos. Um homem simples, de Nazaré. A gente conhece o pai dele, José, e a mãe dele, a Maria. Então, o que aconteceu? Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras, da graça que lhes saíam dos lábios. Mas aí eles começaram a perguntar o seguinte: estava tão bom ouvir Jesus, ele estava pregando tão bem, ele estava pegando ali dizendo que estava se cumprindo a escritura, mas ele ainda não tinha caído a ficha ainda, que ele estava dizendo que o Messias era ele, então estava tudo bem até aí. Todos estavam maravilhados com a autoridade que ele ensinava. Aí começaram a vir os questionamentos: mas não é este o filho de José? Olha só. E disse-lhe Jesus: sem dúvida, citar-me-eis este provérbio. Como ele conhecia o coração, né? Eles já estavam ali pensando: é filho de José, tá lendo essa passagem? Será que ele está querendo dizer que é ele que está cumprindo essa prerrogativa aqui do Messias? Será que é ele? Não deve ser isso. Não é seu filho de José? Médico, cura-te mesmo. Jesus disse para eles assim: sem dúvida vocês devem estar pensando: médico, cura-te mesmo. Tudo que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faz também aqui na tua terra. Eles estavam esperando as maravilhas que ele tinha operado em outras, já tinha operado milagres, né, passando no seu caminho ali em direção à
a sua terra, mas ali ele já foi mais devagar. Mas por que será, né? De fato, vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Como Jesus tem ele consegue conhecer os corações. Ele já sabia que aquelas pessoas não teriam a fé, mesmo na sua própria terra, de crer que ele era o Salvador, porque começaram a questionar. Mas nós o vimos aqui, ele foi criado aqui, a gente viu ele ser criança aqui, ele é o filho de José, ele veio de uma família simples. Esse aí, na verdade vos digo, que muitas viúvas em Israel, no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E aí, nenhuma delas foi Elias enviado a elas, né? Senão uma viúva de Sarepta, de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel, nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo isso, encheram-se de ira. Olha que coisa interessante. Nem sempre Jesus vai ser como as pessoas esperam que ele seja. Aqueles ali daquela sinagoga, né? Eles estavam esperando que Jesus fosse um profeta, sim. Que operasse os milagres que ele estava começando a operar no seu caminho, sim. Mas por que Jesus ali não conseguiu operar tantos milagres como ele estava operando já em pessoas de outras cidades? Porque ali eles questionavam o poder de Deus na vida de Cristo. Eles deixavam espaço para dúvida, eles não colocaram a sua fé, não quiseram ter o coração aberto para Cristo. Nem sempre Jesus vai operar na vida de todos conforme ele operou na vida de alguém. Mas Deus ama todo mundo? Sim, foi dito aqui hoje, né? Por que Deus, né, faz por um irmãozinho, aí às vezes o outro irmão fica pensando, por que Deus fez por ele, por mim não faz desse jeito? Porque cada propósito é um propósito, cada coração é um coração, cada medida de fé é diferente do outro. Jesus até queria, mas eles estavam colocando em xeque o propósito daquele profeta. Quem era aquele profeta? Os outros não tinham aquele coração já preparados para questionar Jesus, para colocar Jesus em xeque. Eles iam com seu coração aberto e olha, ele é profeta, o importante é que ele, não sei, se ele cura, ele me curou, eu quero adorá-lo, eu creio, se ele disse que é o Filho de Deus, eu creio. Mas aqui não, eles já começaram, mas eu vi esse que se diz profeta lá, ele é filho de José, ele é pobre, como é que ele pode ser o Messias? E isso já fechava a porta para a fé, que traria muitos milagres naquele lugar. Então, o que muitas vezes Jesus pode, O problema não está nele. O que acontece de alguns receberem de uma forma e outros de outra, é que cada um tem uma experiência com Deus, cada um tem uma medida de fé, cada um, Jesus sabe como lidar, mas Deus é justo? Ele é justo justamente por isso. Então ele trata todo mundo igual? De forma nenhuma. Deus não trata todo mundo igual, porque se ele tratasse todo mundo igual, ele não seria justo, porque justiça é dar a cada um segundo o que ele faz por merecer, cada um segundo a sua individualidade, isso é justiça. Se duas pessoas diferentes, são diferentes, agem diferente, têm histórias diferentes, como é que pode funcionar igual para as duas pessoas? Ele ama todos da mesma forma, mas cada um é cada um. Então, tratar a cada um segundo a sua individualidade, segundo aquele propósito que Deus tem ali, e segundo o relacionamento que ele tem com Deus, a medida de fé, isso sim é justiça. Então, o plano de Deus na minha vida é me salvar. O plano de Deus na vida do meu irmão é salvá-lo. Mas a forma como Deus vai conduzi-lo, lidar com ele, abençoá-lo, é diferente de cada um, para cada um. Os profetas tiveram vidas diferentes, tiveram missões diferentes com Deus e experiências diferentes lá no Antigo Testamento, não é? Os reis tiveram experiências diferentes. Os apóstolos tiveram experiências diferentes com Deus. Alguns, com Jesus, foram mais próximos dele, estavam ali, pertinho, colocavam a sua cabeça no ombro dele, como João. Outros não. Alguns estiveram em certos momentos mais privados de Cristo, outros não, porque cada um
era um indivíduo diferente e tinha um relacionamento diferente com Jesus. Mas todos eram apóstolos? Eram. Todos aqueles 12, por exemplo? Eram. Mas cada um era diferente. E aí, naquela terra, Jesus não pôde fazer muita coisa. E era a casa dele. E muitas vezes você fica triste. Por que no meu lar eu não consigo, né? Alguns, outros não, mas a maioria. Por que dentro da minha casa eu não consigo que creiam tanto nos meus, né, na minha fé e que me escutem tanto, conforme eu consigo, às vezes, lá fora, trazer pessoas para Cristo? Por que eu prego os meus e os meus, às vezes até riem de mim? É você. Isso aconteceu com Jesus. Por que a consideração que às vezes pessoas estranhas têm comigo, a minha própria família não tem? Não é? Isso acontece muito, não digo que é com todo mundo, mas acontece. Por que a gente demora tanto, às vezes, a conquistar a consideração da nossa família, dos nossos parentes mais próximos? Isso aconteceu com Jesus. Porque eles acham assim, mas você que eu vi nascer, você, é você que fazia isso, você que fazia aquilo. E é difícil às vezes, é muito mais difícil você pregar dentro da família do que no mundo, lá fora. Porém, a nossa prioridade, né, é a nossa família. E depois, o nosso maior exemplo tem que ser dentro da nossa família. E depois a gente vai buscar os lá de fora, é claro. E aí, o que aconteceu? De fato, afirmo que nenhum profeta tem recebido na sua própria terra, Jesus falou. E aí depois, no versículo 27, né, no versículo 28, todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, encheram-se de ira. Que coisa, né? Jesus ali levando uma palavra de cumprimento das Escrituras, em vez de eles ficarem felizes, eles começaram a serem confrontados. Por quê? O que eles pensavam, Jesus sabia o que passava na cabeça deles e começou a confrontá-los. Vocês devem dizer, médico, cura-te mesmo, né? Mas por que será que isso está acontecendo? Mas esse aí é o filho de José. É ele que vem dizer que vai nos salvar, que vai nos trazer. Mas a gente viu ele pequenininho. A gente viu o pai e a mãe deles. Eles são pobres, são humildes. E eles estavam esperando algo sempre os olhos materiais, né? A visão carnal esperando algo grandioso, mas Deus é simples, ele usa as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Às vezes ele usa coisas tão simples, e o ser humano quer coisas tão mirabolantes e não dá importância às coisas mais simples, sabendo que tudo foi Deus que fez. E aí, o versículo 29, expulsaram-no da cidade, levando até o cimo do monte, sobre a qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Que coisa, né? E às vezes a gente fica triste porque as pessoas nos maltratam, porque a gente fala certas coisas e elas discordam da gente. E a gente fica se sentindo muito chateado. Mas olha só o que fizeram com Jesus. Não somente discordaram, não somente fizeram comentários maliciosos, não somente botaram sua palavra em xeque, não somente discriminaram, como tentaram matá-lo. A que ponto chegou? Sabe, o que provocou no coração daqueles homens aquela guerra interna, porque eles agora teriam que tomar uma posição diante do Messias, e eles não queriam aceitar que aquele era o Messias, eles queriam outro tipo de Messias. Eles acharam aquilo tão revoltante que eles quiseram matá-lo. Tal foi a incredulidade. Imagine, às vezes a gente fica chateado que algumas pessoas nos tratam, né, não da forma como a gente gostaria, não nos consideram, mas olha só, chegaram ao ponto do próprio Filho de Deus, aquele que tão esperado, que veio salvar, cumprir as Escrituras, era o povo dele, a casa dele, a vizinhança, aqueles que conheciam, ele veio se revelar para eles, mostrar que ele estava ali para salvar, e olha o que ele falou, que ele veio para pôr em liberdade os oprimidos, era para eles. Primeiro para eles foram a prioridade. Jesus deu prioridade a eles e eles o rejeitaram na primeira. Dizendo que ele veio a pregar o ano aceitável do Senhor. Mostrando que ele veio trazer boas novas para os pobres, proclamar libertação, trazer cura. Eles falaram, que é esse aí que está dizendo que vai fazer isso? Quer dizer, será que ele está querendo dizer que ele é o Messias? Ah, não, vamos matar ele. Não, vamos matar esse homem que ele enlouqueceu. Discriminaram. E aí, o que aconteceu? Jesus, é claro, ainda não estava no momento dele, ele foi sábio e ele escapou.
Jesus escapou daquilo ali. Passou por eles, ó, e retirou-se. O próprio Jesus. Ele tinha todo o poder para destruí-los. Ele podia mandar, pedir ao Senhor Deus, Pai, Criador, que mandasse anjos e exterminasse todos eles. Ou nem precisava mandar anjos. Ele falava assim, sejam exterminados. Eles seriam. Mas ele fez o quê? Não é o meu momento. Ele saiu. Não se vingou. Não fez nada contra eles. Porque ele já esperava isso. Ele sabia que ele seria rejeitado. E foi embora. E aí onde ele foi para Cafarnaum, cidade da Galileia, ensinava nos sábados. E muito se maravilharam com a sua doutrina. E ali ele teve espaço, ele teve brecha, os corações ali estavam preparados e ele pôde fazer milagres, ele pôde mostrar a sua glória, ele pôde ter terra fértil para poder mostrar que ele estava cumprindo as prerrogativas do Messias tão esperado. Embora muitos ali não creriam na primeira, eles teriam que primeiro, experimentá-lo, eles teriam que primeiro ver, o cumprimento da palavra nele, eles teriam que comparar. Muitos ali, claro, não acreditaram de primeira. E alguns nem chegaram a acreditar mesmo depois. Mas viram, não puderam dizer que não viram, sabiam que ele era um profeta, sabiam que ele tinha poder, que ele tinha poder, sabia que ele não era um homem comum, que ele era o enviado de Deus, E a gente vê até hoje, como Jesus, muitas vezes, o mundo, até hoje, questiona Cristo. Questiona Cristo. Você fala de Cristo, as pessoas questionam, mas será que é assim mesmo? Será que é isso que Deus quer? Será que é isso que Jesus quer? Será que o Evangelho é isso? Porque esperam que Deus seja aquilo que eles querem que Ele seja, e eles não querem entender o que Jesus quer deles. E que a gente tem que lembrar que o Criador é o Senhor. O nome já diz, Ele é o nosso Criador. Então quem tem que estipular como deve ser adorado, quem tem que dizer como deve ser seguido, não somos nós que temos que dizer, eu vou seguir a Deus dessa forma que eu quero. Não. Nós temos que entender a forma como Ele quer que nós o sigamos, como Ele quer ser adorado, como Ele quer ser considerado, e o que Deus espera de nós, a não ser que amemos o Pai, Deus Pai, de todo o coração, e recebamos Jesus como nosso Salvador e vivamos o exemplo de Cristo na nossa vida. E é tão difícil hoje isso, sabe por quê? Porque no momento que Jesus se apresenta como Messias, ali foi o seu povo Israel. Eles estavam esperando um Messias que fosse, um homem que traria, um homem rico, influente politicamente, que viesse de uma família considerada nobre, da nobreza, que fosse, descendente de um... Ele era descendente de um rei, mas que estivesse ali no momento ligado aos que estavam no poder. Mas aí veio um homem que era filho de um carpinteiro, que estava em Nazaré, e aquilo para eles foi uma afronta. É isso que nós estamos esperando? De forma alguma. E assim mesmo o mundo hoje. Mas aqui, Jesus, é isso que vocês estão pregando? Eu vou ter que amar meu próximo? Eu vou ter que viver, pensando nos outros? Eu vou ter que perdoar? Eu vou ter que submeter os meus desejos da minha carne à vontade de Deus? Não fazer aquilo que eu quero? Eu vou ter que perguntar para Deus toda hora o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que ser careta? Eu não vou poder me drogar? Eu não vou poder me viciar? Eu não vou poder fazer aquilo que eu acho que é certo? Me embebedar? Eu não vou poder fazer essas coisas, eu não vou poder me prostrar diante de outros deuses, considerar outras possibilidades de deuses para adorar. Peraí, isso aí não é, Jesus não é isso que eu estava esperando, não. E é isso que acontece. Primeiro foi com os judeus e agora com os gentios, que somos nós, que quando Jesus foi rejeitado pelos judeus, ele veio para nós, aqueles que não eram da descendência dos judeus como ele, e rejeitaram, a maioria, e aí o seu evangelho foi pregado a todo mundo, a todos os outros povos, para reconhecer que Deus é o Criador e que todos, não somente o povo judeu naquela época, nem sua descendência, tinha que se dobrar diante dele, mas
todos que são criaturas desse Deus Criador. E hoje, quando o Evangelho começou a vir para os gentios, agora quem é que está nesse confronto? Né? Também os gentios, nós. Muitos creram, muitos reconheceram e muitos até hoje, nesses dias, questionam. Mas como é que pode? Eu vou ter que, né, deixar de ter o meu próprio entendimento e aceitar o que Jesus falou. Mas peraí, Jesus diz que eu tenho que dar outra face? Jesus diz que eu tenho que calar e deixar o meu inimigo, né, perdoar meu inimigo? Que isso? Tem alguma coisa errada? Eu vou levar a pior? Isso é complicado, muitas vezes para nós que somos humanos, entender o que Jesus veio trazer. Mas que Messias é esse? Justamente foi essa palavra que ele veio dizer. Que o nosso reino não está nessa terra, que eu tenho que esperar um reino celestial. Isso, claro, que não quer dizer que eu não vá, crer que o reino de Deus já está entre nós, que ele já nos abençoa, que ele já nos faz mais que vencedores. Mas também a gente tem que entender, muitas vezes, que no mundo teremos aflições, que ele foi perseguido, que a gente vai ser perseguido também. Eu vou ter que ser perseguido porque eu sou cristão. Isso também muitas vezes nos traz uma guerra interior. Assim como o mundo hoje também vive em guerra porque não consegue compreender a mensagem de Jesus. Porque se tivesse conseguido, hoje nós não veríamos nações contra nações, não é? Nós não veríamos pessoas tentando impor pelo ódio, impor a sua religião, a sua forma de pensar através do ódio, quando Jesus veio através do amor. E ele, nesse aspecto, ele traz a guerra. Quando o homem não entende o seu propósito, e se revolta e tenta impor pela força da vingança e do ódio, e se revolta contra Deus, e se revolta contra o mandamento de Cristo. Até hoje isso acontece. Mas nós, que posição nós vamos tomar? Nós queremos as bênçãos de Cristo. Eu quero a bênção de Jesus. Claro que eu quero. Eu quero um Jesus que abençoa. Eu quero um Jesus que me livra. Eu quero Jesus que Ele diz tudo aquilo que pedires em meu nome, isso darei. É esse Jesus que a gente quer. Aí quando a gente fala assim, todo mundo quer. Sim, eu quero. Eu quero Jesus que quando eu clamo por Ele, na mesma hora eu sou atendido. Quando a gente fala isso, Jesus... Ele salva. Eu quero Jesus que não vai me deixar sofrer na eternidade, que me dá vida eterna. Eu quero, mas quando a gente fala esse mesmo Jesus, você vai ter que negar a si mesmo, tomar a sua cruz. E muitas vezes não fazer a sua vontade, mas a vontade dele. Aí começa. Mas é assim. Você não vai mais escolher o que você vai fazer na sua vida sozinho. Você vai ter que deixar ele no controle. E aí começa, mas eu quero outra coisa. Eu quero casar com aquela pessoa. Eu não quero esperar que Deus me mostre, qual é a pessoa certa. Eu quero essa aqui. Ou, eu quero seguir tal caminho, tal profissão. Eu não quero perguntar a Deus o que Ele quer que eu faça, qual é a missão na minha vida. Eu quero isso aqui. Eu não quero saber se Deus quer isso ou não para mim. Eu não quero saber se Jesus vai estar aqui nisso aqui. Eu quero ganhar dinheiro fácil. Eu não quero saber se eu vou ter que trabalhar muito duro para poder ter a minha vida financeira estabilizada. Não, eu quero dinheiro fácil. Eu quero agora. Mesmo que eu tenha que passar por cima de certas leis. Eu quero estar cercado de gente que consegue dinheiro assim, fácil, não importa de onde veio, não importa quem que teve que prejudicar. Mas eu quero ser abençoado. Só que aí a gente tem que decidir o que a gente quer. Porque a bênção de Deus, ela não acrescenta dores. Se algo vai acrescentar dor na vida de alguém, essa bênção, suposta bênção, não vem de Deus. Por isso é importante a gente entender, não é? Mas Jesus é assim? Não era isso que eu esperava. Mas eu vou ter que ser careta? Não era isso que eu esperava. Eu não vou poder ir para a festinha com os outros colegas e beber até cair no chão? Não era isso que eu queria. Mas como foi falado aqui, Deus, Ele vê muito além. Ele não vê aquele momento. Você pode ter um momento de felicidade, momento de prazer, mas o que Deus quer vai muito além. O que Deus quer para você não é um momento de prazer. Ele quer que você tenha prazer nas coisas dele que são eternas. Ele quer que você tenha um prazer eterno. Ainda que te custe hoje um não para você mesmo. Ainda que te custe um sacrifício maior. Ainda que te custe uma luta maior para você chegar nos seus objetivos. Mas as coisas de Deus, elas são firmes.
E jamais a bênção de Deus acrescentará dores a outros. O que Deus tem para você não vai trazer maldição para outras pessoas, nem destruição para o seu próximo, e nem muito menos um prazer só momentâneo. O que Deus tem para você sempre tem um foco na eternidade. Começa aqui, não é que você não vai ter uma alegria aqui, você não vai poder desfrutar, mas coisas dignas aqui e com foco na eternidade. Até mesmo a casa que você vai morar, até mesmo a família que você vai constituir, até mesmo o trabalho que você vai fazer, Deus quer que tenha um foco naquilo que Ele tem para você aqui e na eternidade. Por isso é importante perguntar a Ele. Por isso é importante começar a ter uma experiência com Ele. Eu falei de a casa, né, a vida, a primeira pregação sua ser para você mesmo, a sua própria casa, a sua própria vida, e depois para a sua família, aqueles que estão ao seu redor, e depois para a sua vizinhança através do seu testemunho, a sua transformação, e depois para, né, aqueles que estão então ao seu redor, onde você vai andando, onde você caminha, não é? Não é isso? Foi o exemplo que Jesus nos deu. Muitas vezes não vai agradar, muitas vezes você vai ser discriminado, muitas vezes você vai ser, como Jesus, rejeitado, até mesmo ameaçado, e você vai ter que fugir e vai ser injustiçado. É nesse momento que, né, a gente é confrontado, mas o Jesus de paz, nesse mundo, muitas vezes provoca guerra, não porque Ele queira que as pessoas estejam em guerra, mas porque existe um conflito entre a vontade dEle e a vontade do homem, entre o sistema mundano e a vontade dEle, e que a gente vai ter que se posicionar e não vai poder se conformar com um sistema maligno, mas quando a gente vai debaixo da vontade de Jesus, a gente vai contra um sistema maligno. Um sistema maligno que não faz a vontade de Deus. E aí a gente vê o momento em que se cumpre aquela palavra: eu trago guerra. Porque muitas vezes o pai vai se levantar contra o filho, porque não vai entender a posição dele em dizer não para as facilidades do mundo e dizer sim para a vontade de Deus. E outras pessoas mais que vão se levantar contra ele. A gente vai muitas vezes remando contra a maré no mundo. A gente não vai achando natural as coisas que estão acontecendo. Não é? A gente liga a televisão, a gente não vai achar natural que as pessoas estejam idolatrando outras pessoas, que estejam colocando o sucesso financeiro acima de tudo, não é? Que as pessoas estejam colocando o ter coisas materiais acima de tudo. A gente não vai achar natural a corrupção, se corromper para se dar bem. Então a gente vai estar sempre lutando contra a maré. A gente vai estar sempre levantando pessoas que vão estar em guerra conosco. Mas o que é que Jesus disse? Eu deixo a minha paz. Essa paz você vai poder ter, se você tiver experiência com Ele. É uma paz que não é passageira, mas é uma paz que muitas vezes você chora até, e você passa por momentos de tristeza. Mas que o Espírito Santo vem e te consola, e Ele te mostra que é foco na eternidade, que Ele vai te dar coisas que não vão terminar. E é isso que você tem que olhar para frente e para o alto, como Jesus fez, né? Ele não deixou que ali em Nazaré terminasse seu ministério. Ele podia parar ali e falar para o pai: pai, eles me rejeitaram, os meus próprios, minha família ali, que me conheciam, conhece os meus pais, né? Aquele que o Senhor me deu como pai humano aqui para me adotar, e a minha mãe que o Senhor me concebeu através do Espírito Santo, eles me rejeitaram. Mas o que ele fez? Ele não se deteve ali, ele continuou, e ele foi procurar aqueles, depois que ele cumpriu sua missão, porque ele tinha que fazer isso, aí ele foi procurar aqueles em que ele encontrou lugar para que o Evangelho se propagasse. E Deus está procurando pessoas hoje, ainda nesse mundo tão conturbado, que muitos perderam a fé, ainda há aqueles corações que o Evangelho vai se propagar, por mais que estejam dizendo aí, não é? Que tudo isso, não tem mais jeito. Deus esqueceu do mundo, Deus não esqueceu do mundo. O mundo esqueceu de Deus, e Ele está cumprindo o propósito sim, em pessoas que ainda assim vão entender o Evangelho sim, mesmo nesses finais de tempo, onde um mata o outro por coisas insignificantes, onde não há valor verdadeiro da vida, as pessoas não dão valor à vida. Dali a gente vai continuar
propagando o evangelho como Cristo não se deteve. E dali virão milagres sim, virá fé sim, porque Deus está preparando um povo remanescente. Aqueles que vão ficar, que não vão desistir, que a gente acha que são poucos, mas Deus sabe quantos são. Quem somos nós? São poucos? Para Deus são aqueles que Ele quer, aqueles que dão a oportunidade que Ele quer, porque Deus faz do pouco muito, e Deus hoje está te usando, vai te usar, vai continuar a nos usar. Vasos de barro, vasos fracos, a gente que muitas vezes não vale muito para o mundo, ou que é fraco, né, fisicamente falando, ou que não tem a gente não tem tanta influência aí nesse mundo, a gente é considerado as coisas loucas do mundo, e a gente às vezes tentando lutar contra nós mesmos, sentindo cansado, como Paulo muitas vezes falava, que estava em tribulação e angústia, com o coração apertado, mas não desistiu, como Cristo falou para aqui também. Ele não desistisse, e Ele mostrou que Ele não desistiu e foi até o fim por nós. Assim também Deus quer fazer conosco, que a gente não desista até o final. Amém? Eu agradeço a Deus a oportunidade por essa palavra, que o Senhor te abençoe aí onde você está, em nome de Jesus, que você possa estar recebendo a paz e a bênção de Deus nessa tarde e continuar aí ligado conosco nesse culto. Amém? Pastor Marcelo.